Deixa eu te contar uma história que talvez você já tenha percebido, mas nunca parou para pensar. Tem mulher que olha para a própria vida e sente um arrepio e percebe que está repetindo a mesma história da mãe, a mesma dificuldade nos relacionamentos, o mesmo jeito de se anular, a mesma briga com o dinheiro, o mesmo cansaço, como se sem querer ela tivesse pego o mesmo caminho, mesmo tendo jurado quando criança que a vida dela ia ser diferente. E ela se pergunta: por que isso se repete? Será que é maldição? Será que é o meu destino? Não é maldição, é padrão. É uma herança que passou de mão em mão na sua família e que chegou até você. Mas escuta bem: você tem o poder de quebrar esse padrão. Não só querendo que mude, mas escolhendo agir diferente, com consciência, a partir de hoje. Hoje a gente vai entender como funcionam essas heranças e você vai descobrir que a decisão de mudar está literalmente na sua mão. Mas ela vira mudança de verdade quando você age diferente, não só quando você entende diferente. Eu me chamo Rosiane Sena e esse é o dia 11 da jornada 30 dias voltando para casa. Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional para a mulher que quer entender de onde vêm os padrões que se repetem e como interromper o que faz mal. Nos dias anteriores, a gente olhou para questões mais profundas, questões mais antigas. A gente olhou para o porão, né, na metáfora da casa que eu utilizo aqui. E agora a gente vai no sótão. No sótão eu digo que é o lugar onde estão as memórias, as coisas da família, né? E questões aí que a gente traz, né? As heranças de quem veio antes. Então a gente vai começar a olhar para essas questões no dia de hoje. E você vai entender, né, o que que você pode estar repetindo, o que que você herdou sem escolher e o que que você pode finalmente escolher deixar para trás. Porque não é porque na nossa família as coisas sempre foram de uma forma que precisa ser com a gente. Nós temos a escolha de fazer diferente. E se você sentiu que já repetiu padrões de sua família, compartilhe esse vídeo com uma mulher que também precisa ouvir isso. Pode ser que ela também precise interromper isso e ela esteja buscando por essa informação. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para você saber quando eu postar novos vídeos. E é assim que o YouTube entende que essa mensagem é importante e ela chega para mais pessoas. Então vamos lá, começaremos a nossa leitura de hoje em Êxodo 20, 5 e 6. Pega lá a sua Bíblia e vamos lá. Aqui ele fala exatamente sobre a questão de pais e filhos, né? Sobre a questão da herança. Eu vou ler, não é inteiro, né? O 5 e 6, o 5 a partir de uma parte, e aí o 6. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me desprezam. Mas quando me amam e guardam meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Então, repara bem no que está escrito. Até a terceira, até a quarta geração. Isso não é Deus armando um castigo. É Deus descrevendo como a vida realmente funciona. O que não é olhado, o que não é resolvido numa geração, não desaparece sozinho. Ele segue, passa para a próxima. E é exatamente isso que a visão sistêmica enxerga numa família. O padrão que se repete não é maldição solta no ar nem coincidência. É a marca de alguma coisa que ficou sem solução, que foi passada adiante sem ninguém escolher. Eu não sei se foi no último encontro, mas num dos encontros anteriores eu até comentei, né, sobre os traumas transgeracionais que ficam no nosso DNA. Então a gente vai reagir conforme os nossos ancestrais reagiram a algo. Então, muitas vezes a gente está vivenciando questões que aconteceram com os nossos pais, com os nossos avós. Mas a partir do momento que você enxerga esse padrão, aí você tem a escolha de romper, de fazer diferente. Até que você enxerga, você não sabe que ele existe, mas a partir do momento que você vê, você fala: opa, agora eu tô vendo que eu tô fazendo igual. Então, como que eu sigo por outro caminho? Porque só você enxergar que você tá repetindo um padrão, você vai continuar fazendo.
porque você não muda a tua atitude, o teu comportamento em relação àquilo. Esse que é o ponto aqui que a gente tem que trabalhar, o comportamento. E voltando ali no versículo, no 6, né? Quando me amam e guardam meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Então vejam bem, né, a mensagem que Deus traz aqui para nós, né? Então, se existe algo de errado, né, o castigo, terceira e quarta geração. Mas se for bom, é por 1000 gerações. Então, vejam, o castigo, ele dá em pequena quantidade, mas a bênção é muito grande. Então, observa, né, na tua vida, o que que você percebe, assim, que você está repetindo, o que que a sua mãe repetiu da sua avó, né, ou mesmo do seu pai. Observa como que foram a vida dos seus ancestrais, das pessoas que você conheceu, ou até mesmo daqueles que você não conheceu, mas que você conhece a história, porque nós tendemos a fazer parecido, mesmo que a gente não tenha conhecido as pessoas. E muitas vezes, quando a gente começa a investigar a nossa história familiar, a gente começa a realmente entender a nossa genealogia, a gente começa a perceber, poxa, olha só, eu estou fazendo na minha vida financeira igualzinho meu avô viveu a vida financeira dele. E a partir do momento que você enxerga, você fala, tá bom, eu tô vendo que ele fazia assim, mas eu já posso fazer diferente hoje. E isso é para te trazer clareza e para te trazer também um entendimento, né, de onde você pode estar se perdendo aí nessa história. Porque esse é o primeiro passo, né, pra gente mudar algo, é a gente ver que aquilo existe, entender que aquilo tá ali. Se a gente não vê, ele vai continuar lá, né, digamos assim, no limbo, guiando a tua vida, né? Comandando ali os teus resultados, os teus comportamentos. Então é importante observar isso. O nosso segundo versículo aqui de apoio vai ser o versículo Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Então, você observa, né, juntando os dois. O padrão é real, ele existe, ele veio de trás, mas a culpa não é sua. Você não é culpada pelo que os seus pais ou avós fizeram ou deixaram sem resolver. O que é seu e só seu. E a responsabilidade pelo que você faz com esse padrão a partir de hoje. E é aí que mora a tua liberdade. Então, a culpa não cabe a você, né? Seja lá pelo que tenha acontecido com eles. Mas a partir do momento que você observa o padrão, é sua responsabilidade mudá-lo. Então você não consegue mudar o que aconteceu lá atrás, você não consegue mudar o que aconteceu com eles, mas é a tua responsabilidade mudar esse padrão se você vê esse padrão em você. Se não existe, né, um padrão em você, você não precisa se preocupar com isso. Por isso que eu tô trazendo essa ideia justamente para você observar, para você perceber, né, o que é que você está fazendo igual. Normalmente tem algumas coisas que a gente faz igual, principalmente aquelas coisas que a gente fala que nunca vai fazer igual. Daqui a pouco nós vemos, estamos fazendo da mesma forma. E depois eu vou trazer até para vocês um exemplo meu, assim, de uma coisa que aconteceu na minha vida. E vamos para o nosso terceiro versículo hoje, né, de reflexão, que é Lucas 11. Ele diz aqui: Vocês também, especialistas da lei, ai de vocês, sobrecarregam as pessoas com cargas insuportáveis, mas vocês mesmos nem com um dedo tocam nessas cargas. E aqui o que que ele diz para nós, né? Essa aqui é uma fala de Jesus. Ele se incomoda quando colocam nas pessoas fardos pesados demais. E quando a gente observa ali nessa todo o contexto, né, da época, existiam muitas, se não me engano, são 613 leis, né, de Moisés que os judeus seguiam até Jesus, né, surgir. E eram coisas assim muito, para os nossos padrões atuais, coisas extremas assim, que a gente não consegue compreender como que aquilo acontecia. Então, né, a mulher principalmente, ela sofria muito naquela época.
né? Ela era muito excluída, rejeitada, colocada de lado. Então as pessoas carregavam muitos pesos por conta de tudo isso. E principalmente essas pessoas, né, que eram ali os especialistas da lei, né, os fariseus, os doutores da lei, eles usavam muito isso e realmente, né, jogavam sobre as pessoas isso que elas sofriam, né? Por exemplo, o leproso, ele tinha que ficar totalmente excluído dos demais, porque ele tinha uma doença. Tá certo que naquela época não existia, né, todos os cuidados e tudo que nós temos hoje de tecnologia, tanto na parte da medicina quanto em outras áreas, mas eram pessoas excluídas da sociedade por conta de uma condição, biológica, fisiológica ali que ela tinha. E aí ele traz, né, essa noção, assim, que é tanto peso, né, são culpas, são dores que nem são dela e que muitas vezes é colocado sobre isso. E Jesus não quer que você fique sobre esse peso, né? Já teve um versículo que ele falou, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, novamente, né? Eu te chamo para refletir sobre o que você percebe que vem se repetindo na sua vida. O que aconteceu com seus pais, o que aconteceu com você. Talvez você esteja numa mesma dificuldade financeira, talvez você tenha uma mesma dificuldade de saúde. Então, observa isso e veja como você pode fazer diferente, né? Hoje em dia nós temos a questão da epigenética, que ela nos mostra que o ambiente é mais forte que a genética. Então, o que que quer dizer? Se na tua família existe um certo padrão de doença, você tem um gene que pode ser, digamos assim, ativado e você vir a desenvolver aquela doença. Mas se você mudar os seus hábitos, o seu comportamento, você pode não desenvolver aquela doença. Porque você está agindo diferente do que aquilo que está, digamos assim, escrito que vai acontecer. Então, a epigenética já mostra isso. O ambiente é mais forte do que a própria genética. Então, se tem alguma situação assim na tua família, você pode ter comportamentos diferentes. Na minha família, por exemplo, teve vários casos de problemas cardíacos. Inclusive, eu fiz um exame de DNA e que deu essa propensão maior. E eu faço atividade física e cuido da minha alimentação desde nova. E nunca ninguém na minha família teve esse comportamento. Então, eu já estou fazendo uma coisa diferente. E eu comecei muito cedo, com menos de. Na adolescência, eu já comecei a fazer atividade física e sempre tive esse cuidado, né, com a minha alimentação. Então, é algo que eu estou construindo desde jovem para minha velhice, para ter uma velhice saudável. Então, nisso eu já diminuo muito os riscos de desenvolver algo, porque eu estou cuidando disso. Então, olhar e entender o que eu posso fazer diferente para evitar que isso aconteça. Se a questão é no financeiro, né, talvez você não tenha, nunca tenha aprendido, né, a questão da gestão financeira, né, o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que eu gasto, onde que eu estou gastando demais. Então, se os seus pais não tinham nenhum controle, você precisa começar a ter para você fazer diferente. Que vai começar nisso, né? O controle financeiro, o que está entrando, o que está saindo, para você conseguir entender para onde teu dinheiro está indo. E é uma coisa que a gente vê muito na Bíblia também, né? É o governo, é o autogoverno, a autodisciplina. Isso é algo que só nós podemos fazer por nós dentro da alimentação, dentro do financeiro, dentro dos relacionamentos também. Então, tudo isso é regido pela forma como você está agindo na sua vida. Se você não estiver tendo um bom governo de si mesma, talvez todo o resto vire um caos, porque você não vai estar conseguindo lidar bem nem com você mesma, então as outras coisas vão acabar refletindo aquilo que está dentro. Então, a gente percebe, né, que na família não se passa adiante só o sobrenome, cor dos olhos, mas também várias outras coisas. E a gente acaba repetindo sem perceber, não porque quer, mas porque foi o jeito que a gente aprendeu. Então, se eu vi os meus pais não terem nenhum controle financeiro, se eu vi os meus pais não tendo nenhum cuidado com as finanças, eu vou acabar repetindo igual, porque eu não tive espelho na minha casa. Mas hoje tem informação em todo canto, né? YouTube você encontra muitas aulas, tem cursos gratuitos até sobre esses temas. Então é só procurar,
Na época que você era criança, seus pais talvez não tinham acesso a isso, mas hoje você tem. Então é uma questão de realmente ter consciência, procurar e começar a aplicar na sua vida. E é aí que a gente vai rompendo o padrão, é aí que a gente vai mudando o padrão, né? Você enxergou o padrão, você fala, opa, eu vou fazer de uma outra forma. E aí você começa a entender e buscar informações de como quebrar, como mudar aquele padrão. Se o problema é no relacionamento, começa a observar como que foi o relacionamento dos meus pais, como está sendo o meu relacionamento. Talvez você esteja imitando um, talvez você tenha tentado excluir um e está atraindo um parceiro igual. Então, são várias dinâmicas que podem acontecer. E enquanto você não colocar isso em equilíbrio dentro de você, o teu relacionamento vai continuar trazendo, né, essas informações. E sobre essa questão, né, de relacionamento, eu quero trazer aqui o meu exemplo para vocês. Os meus pais se separaram quando eu era criança, eu tinha uns 7 para 8 anos, e meu pai tinha um problema com alcoolismo, então ele bebeu por muitos anos. E quando eu comecei a namorar, a ter os meus relacionamentos, os primeiros relacionamentos, acho que uns 3 ou 4 namorados assim que eu tive, eles tinham um padrão de comportamento de vício. Não era exatamente igual ao do meu pai, mas também tinham. Porque quando meus pais se separaram, eu excluí meu pai totalmente de dentro de mim. Então eu não queria saber dele, tinha raiva, né? Ele se afastou, ficou longe e tal. E aí eu percebi que eu estava refletindo nesses relacionamentos. Claro que eu só percebi, consegui enxergar isso depois que eu fui para terapia. Mas eu consegui perceber, falei, caramba, enquanto eu não fiz as pazes com meu pai, eu estava atraindo homens que refletiam aquilo que eu julgava nele, aquilo que eu criticava nele, que eu excluía nele. Porque no fundo a minha alma estava buscando o meu pai nessas figuras masculinas. E quando eu fiz as pazes com meu pai, eu também consegui ter um relacionamento saudável. Então a gente tem possibilidades, né, de resolver essas questões quando a gente olha e decide seguir um novo caminho, decide olhar para aquilo que doeu, decide realmente fazer as pazes, né, com essa história, com esse passado, porque é aí que a gente começa a romper, é aí que a gente começa a fazer diferente. Então a virada é isso, né, é você perceber o que é que tá na minha mão. O que que eu recebi, o que que eu tô fazendo com isso, como que eu tô passando isso adiante. E se você tem filhos, novamente, né, observa, né, o que que você tá refletindo para eles, porque essas crianças estão aprendendo com você, você é o exemplo para eles. Então, da forma que você ensinar, elas vão passar para frente e elas vão ser assim na vida delas. Não tem como zerar o trauma, né, posso dizer assim, porque você vai passar, né, o que você sabe, o que você entende, em alguns momentos você também não vai estar bem, mas começa a observar mais, né, que exemplo você está sendo para os seus filhos, porque isso que essa criança vê, ela vai aprender contigo e vai passar para frente também e vai levar para a vida dela. Então, é pensar que hoje é uma criança, mas um dia será um adulto. Então, que tipo de adulto que você quer que seu filho seja, que sua filha seja? Começar a observar e perceber, né, como que eu posso mudar os meus comportamentos para ajudar os meus filhos nesse processo. E a gente não precisa sofrer, não precisa passar por tudo que os nossos pais passaram. Hoje nós percebemos que pode ser diferente. Olhando pela história das mulheres, né, até a geração da nossa mãe, né, uma geração passada, quantas essas mulheres sofreram? Quantas coisas elas passaram que hoje nós não precisamos passar. Mas se a gente for olhar mais para trás ainda, foi bem mais difícil. Então hoje a gente já tem uma facilidade, né? A gente já tem muito mais privilégios do que essas mulheres não tiveram na nossa família, na história da nossa família. E voltando ali, né, à época ali de Jesus mesmo, ou antes até, como as mulheres eram privadas de muitas coisas. Então, se a gente for olhar na própria Bíblia, a história das mulheres e o que nós vivemos hoje, né, a gente tem muitos privilégios que elas nunca tiveram oportunidade. E às vezes a gente nem valoriza esses privilégios que estão disponíveis hoje para nós. Até mesmo essa possibilidade, né, dessa conversa que eu tenho aqui com você,
essa série que nós estamos fazendo refletindo sobre esses temas. Talvez as nossas mães, avós nunca pensaram em coisas assim, e hoje a gente tem essa facilidade, né? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, como se realmente a gente estivesse conversando, né? Eu te trazendo essas informações, e elas não tiveram isso, então, como nós somos privilegiadas em relação a tudo que elas viveram. E nós podemos hoje ser, né, esse elo que interrompe o sofrimento, esse elo que interrompe uma coisa negativa. E existe uma coisa que todas nós, né, podemos fazer, essa quebra do ciclo. A primeira que olha para a dor que vinha se repetindo às gerações e diz: chega, aqui muda. Eu sinto que dentro da minha família eu sou esse elo. Além dessa questão do relacionamento, é, até a minha chegada, todas as mulheres, né, perderam o primeiro filho, inclusive eu. Então, da minha bisavó até a minha mãe, né, todas nós perdemos o primeiro filho. E quando eu me dei conta disso, eu também falei, puxa vida, que doído isso, que sofrido isso. Infelizmente, eu tive só esse bebê, não tive um outro, e de certa forma isso se rompeu, né, finalizou. Se caso eu venha ter ainda mais um filho, né, se vier. Mas se não vier, encerrou em mim esse padrão, ainda que seja dessa forma, né? E olhando também para essa questão da saúde, né? Então é você olhar e falar, acaba aqui. Aqui muda esse padrão, não vai mais ser assim. Então, se na tua família tem ali uma geração de pessoas, né, com sobrepeso, com obesidade, com várias questões de saúde por conta disso, você pode ser aquela que rompe esse padrão e fala: chega, eu vou fazer diferente, eu vou me cuidar, eu vou me alimentar bem, eu vou cuidar da minha saúde. Isso também é algo que eu fiz na minha família, porque todas as pessoas, né, da minha família têm questões com sobrepeso, né, têm questões com obesidade e também até doenças por conta disso. E eu me cuido já desde novinha, então eu já tô quebrando esse padrão também. E isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que elas, só sou uma pessoa que quero fazer diferente. E muitas vezes o fazer diferente vai trazer situações desconfortáveis, porque em algum momento você vai falar não para alguma comida, em algum momento você vai falar não, não posso ir porque eu já tenho um compromisso comigo, né? Eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Então é a gente realmente assumir esse lugar de adulta e falar não para aquilo que tira a gente dessa quebra, dessa possibilidade de quebrar. E olha que isso não é uma ideia nova, né? Dessa de romper o ciclo. Em Josué 24, versículo 15, o povo de Israel tinha uma herança pesada, gerações que serviam outros deuses do outro lado do rio, sem nem questionar. E Josué virou para o povo e falou uma frase que é decisão, não sentimento. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Repara no verbo escolhei. Não é sinta-se livre um dia, é escolha tomada hoje, é decisão e agir de acordo com ela na prática, no comportamento do dia a dia. Isso não é simples, não é fácil, não acontece só na nossa cabeça na hora que entende, né? Na hora que você entende o padrão. Acontece quando você muda a sua atitude na prática, no comportamento do dia a dia. E é a consciência dia a dia que vai abrindo porta, que você vai atravessando essa decisão colocada em prática. E quando você faz isso, você não muda só a sua vida, você muda o futuro de quem vem depois de você. Seus filhos, seus netos, eles herdam liberdade em vez de peso. Então, para hoje, eu quero que você pense muito, né? Qual é o padrão que eu estou repetindo e o que é que eu vou fazer diferente a partir de agora para mudar isso. Então, eu já falei bastante aqui sobre essa questão familiar, né? A visão sistêmica dessas coisas que nós repetimos. E quase sempre a gente repete aquilo que a gente viu, que a gente aprendeu. Então, é olhar para trás, perceber o que é que eu estou fazendo igual, o que é que eu estou repetindo,
e que tem sido um peso na minha vida, porque nem todo padrão é ruim, tem muitos padrões que são bons, mas o que é que está sendo ruim na minha vida que eu estou repetindo dos meus pais e que eu já posso mudar? Então, o primeiro ponto é ter a consciência disso. E é colocar ações práticas também. O que que eu posso começar a fazer para mudar esse comportamento? O que que eu posso fazer para fazer diferente a partir de agora? Se você não assistiu os nossos encontros, os vídeos anteriores, dentro da descrição aqui desse vídeo tem um quiz. E esse quiz é o quiz da casa interior, que é um processo que eu conduzo. E dentro do quiz você vai conseguir entender, você vai conseguir perceber quais são os pilares aí da tua vida que estão mais problemas, digamos assim, questões que você precisa olhar para entender de onde vem esse cansaço, de onde vem essa sobrecarga e qual é a área da tua vida nesse momento que precisa da tua atenção. Então é só fazer o quiz, é gratuito. E se você quiser, né, saber mais sobre o meu trabalho, também vai ter mais informações ali. Agora pega teu caderno, caneta e vamos lá para responder as perguntas do dia de hoje. Então, responde de forma honesta, sem precisar, né, julgar a sua família, apenas trazendo a verdade que está dentro de você. Pergunta um: que padrão você percebe que se repete na sua família e em você? Eu trouxe aqui já vários exemplos, né? Mas traga para tua consciência agora o que que você observa assim que você acaba repetindo. Pergunta 2: qual bastão você recebeu que é bom e que você quer passar adiante? E qual é o que você quer que termine em você? Como eu trouxe ali alguns exemplos, tem coisas que são boas, muitas vezes valores e valores familiares, exemplos familiares, tem coisas que são muito boas. Então observa o que é bom que você quer continuar passando para frente e o que não é bom que você quer mudar. E a pergunta 3: o que você gostaria que os seus filhos ou quem vem depois de você herdassem de diferente? E essa herança, não vamos pensar em coisas materiais, financeiras, mas qual é o legado? Qual é a marca que que você quer deixar na vida deles? O que que você quer que eles levem para a vida deles? Responde com compreensão, trazendo para a tua consciência, para você ter clareza disso. E agora vamos para nossa oração do dia. Se você quiser, feche os seus olhos, se conecta aí nesse momento. Senhor, hoje eu reconheço as heranças que chegaram até mim, as boas pelas quais eu sou grata e as pesadas que eu carreguei sem nem saber que carregava. Eu não quero culpar ninguém da minha família. Eles fizeram o que podiam com o que tinham, como eu faço com o que tenho. Mas eu te entrego, Senhor, os padrões de dor que se repetiram por gerações. O que a minha força não muda, eu peço que a tua mão quebre. Faz de mim o elo que interrompe, não só nas minhas intenções, Senhor. Me dá coragem para agir diferente, na prática, nas minhas escolhas de hoje. A que passa adiante fé, amor e liberdade, e não mais peso. Que a minha história me ensine, mas que só o Senhor me governe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E você não tem culpa pelo que já aconteceu, pelo que veio antes de você, mas você tem o poder de quebrar esse padrão, não só desejando, mas escolhendo agir diferente hoje. E é isso que muda o futuro de quem vem depois. O exemplo
é o que vai ser marcado nas próximas gerações. Então, que você possa ser o exemplo daquilo que você acredita que é melhor. Se essa palavra te tocou, se essa conversa que hoje fez sentido para você, escolha, escreva eu escolho interromper isso. Compartilhe com uma mulher que você sabe que também precisa saber desse assunto, que precisa compreender isso. E se você ainda não fez, faz o quiz que eu comentei ali, que está na descrição, ele vai te mostrar, né, o que precisa mais da sua atenção nesse momento. E amanhã a gente continua a olhar para um tema que traz, às vezes, muita confusão. Honrar pai e mãe, sem repetir a dor deles. Porque honrar não é o mesmo que copiar. E honrar também não quer dizer que você precisa viver grudado se os seus pais não foram tão bons com você. Então a gente já vai falar mais sobre isso no dia 12. Aguardo você e comenta aqui pra mim o que que você tá achando das nossas lives, nos nossos vídeos aqui. Um grande beijo e até!